Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu quero ler o verso 2. A partir do verso 2 com a igreja. Meu filho, esse preto abençoado, me ajude. Tá? Vamos lá. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2 diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Como nós estamos juntos nessa noite, num coletivo, num ajuntamento de pessoas, eu quero falar nessa noite sobre unidade. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus me deu a direção no meu coração para compartilhar com a igreja que está reunida aqui neste lugar. Porque nem sempre o fato de estarmos reunidos no mesmo lugar significa que estamos vivendo uma unidade. E é comum que a gente viva no meio de pessoas, mas não consiga viver unidade no meio de pessoas. E o texto que eu acabei de ler nessa madrugada, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai escrever uma carta a essa igreja porque ele detectou um problema. Essa igreja está vivendo uma dificuldade. Essa igreja tem duas mulheres, duas irmãs que são talentosas, que têm habilidades, que são boas no que fazem, mas porém houve uma ruptura de relacionamento. Alguma coisa aconteceu entre essas duas mulheres que gerou um desentendimento. E esse desentendimento não foi resolvido e foi levado para o campo do pessoal. E quando a gente não consegue resolver as nossas diferenças de opiniões, nós vamos acabar aqui por deixando a coisa aumentar e vamos envolver pessoas dentro dos nossos problemas. Essas duas mulheres tiveram uma diferença e eu percebo que elas não tiveram maturidade para sentar e resolver. O problema da nossa geração é que a nossa geração sempre quer ser entendida e não está preparada para que haja discordância de pensamento e de visão. A gente quer que as pessoas nos entendam o tempo todo, só que a gente esquece que nós somos ser humano, cada um com um psíquico diferente, cada um pensa diferente, temperamento diferente. A gente pode discordar de coisas, só não pode levar para o campo pessoal, porque nós fomos chamados por Deus para influenciar uma igreja. Só que a gente fala muito, mas não sabe se comunicar para resolver as diferenças. E essas mulheres tiveram uma desavença e não tiveram maturidade cristã para sentar e resolver. Eu nem vou falar de maturidade, quero falar de maturidade cristã. Não tiveram maturidade cristã para resolver. E aí o que elas vão fazer? Elas vão deixar transparecer para a igreja que elas não estão bem. Vai ficar claro para a igreja que existe um problema entre elas. Tem alguém observando o comportamento e a conduta dessas mulheres. E quando alguém percebeu que elas não estão bem e não estão dispostas a fazer nada para mudar, aí cada um começou a escolher um lado. Porque assim, alguém escolhe o lado A porque se identifica com o lado A. Alguém escolhe o lado B porque se identifica com o lado B. Aí tem duas mulheres que estão doentes, tem duas mulheres que estão vivendo uma desavença e tem duas mulheres dividindo uma igreja. Porque dentro de uma igreja agora tem duas. Porque uns escolheram o lado de Evódia e outros escolheram o lado de Sintique. Cada um tomou um partido, elas estão se fortalecendo nas suas desavenças e a igreja está adoecendo. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para dizer para você, não é nada por sua causa, tem que deixar o orgulho descer por causa da saúde espiritual da igreja. E às vezes tem uma igreja adoecendo por nossa culpa, vaidade, ego, orgulho, egocentrismo. Tem gente que está adoecendo uma igreja onde ele congrega.
Tem gente adoecendo num departamento onde ele faz parte, porque se desentendeu com alguém e não sentou para resolver a questão, e aí fica fazendo cara de drama, e chega na igreja com aquele rosto transparecendo que não tem nada bem. E como as pessoas percebem na nossa face que não tem algo bem, elas começam a perguntar o que é. Aí as pessoas são capazes de abrir a boca para começar a colocar o veneno. Não, porque a irmã fulana fez isso comigo. Porque tem gente que adora de se posar como coitadinho. Tem gente que adora vender uma falinha barata para poder conseguir aliado. Deus não chamou ninguém para ter aliado do seu lado. Deus chamou a igreja para fazer discípulos. Só que dentro da igreja hoje, as pessoas estão querendo ajuntar aliados. Quem ajunta aliados não está a fim de resolver. Quem ajunta aliados está a fim de dividir. Quem ajuda aliados quer dividir, não quer resolver. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer a verdade. Porque não adianta vir para o vigilhão, pular, marchar e rodar. Não, você tem que ter maturidade cristã. Você tem que ajudar a tua igreja. A saúde espiritual da tua igreja depende do teu comportamento em Deus. E aí, uma igreja foi dividida. Uma igreja sofreu uma ruptura. Houve quebra de unidade. Quando o diabo quer derrotar uma igreja, ele vem para quebrar a unidade. Quando o diabo quer nos derrotar, ele vem para causar quebra da unidade. Você lembra lá no jardim? Eva e Adão se relacionando bem com Deus. A serpente quis quebrar essa unidade. Ela chegou com uma fala para convencer a mente de Eva que ela ia ser maior do que Deus. Ela colocou uma dúvida e colocou uma voz. Aquela voz que entrou dentro dos ouvidos de Eva chegou ao coração. E a serpente conseguiu quebrar a unidade. A gente vai olhar para Caim e Abel. Houve quebra de unidade por causa da oferta. Porque tem gente que não se contenta vendo a oferta do outro ser aprovada. Ele quer também que a dele... Quando o inimigo quer destruir uma base, ele vem para quebrar a unidade. E aí a igreja está adoecendo. A igreja está dividida. O trabalho está perecendo. As duas mulheres são boas no que faz, mas ser boa no que faz não basta. Tem que ter saúde emocional, tem que ter saúde espiritual e tem que defender o evangelho de Cristo. Você pode cantar, você pode pregar, você pode liderar, você pode fazer o fogo cair. Mas se você não tiver maturidade cristã, se você não for bênção no lugar onde você está, nada disso vale. Nada disso vale. Tem duas mulheres problemáticas gerando problema dentro da igreja porque o veneno está sendo dissimulado. E o que me chamou a atenção é que quem está dentro do contexto está assistindo a situação e não toma nenhuma postura para resolver. Quem está dentro do contexto está ciente do que está acontecendo, mas está sendo omisso. Esse é o tempo da omissão. As pessoas parecem que estão com mordaça na boca, em vez de levantar para denunciar, para falar, para resolver. Prefere se manter neutro. Quer fazer a política da boa vizinhança. Não vou mexer com ela, nem com ela, não. Eu vou ficar aqui, eu não quero ter problema. Eu não vou me envolver nisso, eu quero ficar neutro. Gente que é neutro não tem identidade. Ou você bota a tua cara para bater e mostra quem você é, ou não serve para estar onde Deus te colocou. Quem é profeta, quem é liderança, tem que botar a cara para bater. Mas eles estão lá, assistindo, de braços cruzados e omissos. Tem pastor que não trata com alguns problemas dentro da sua igreja, porque tem medo da ovelha embora.
Se ela foi embora é porque ela nunca foi a sua ovelha. Porque a ovelha tem a característica do pastor e o segue ouve a sua voz. Quem sair de você nunca esteve com você. Quem te largar nunca esteve contigo. Tem hora que a gente tem que ter coragem para falar a verdade, para que os falsos se manifestem. Aleluia. A igreja está vivendo prejuízo. E tem alguém assistindo. Pergunta para quem está do teu lado: vai assistir ou vai resolver? Vai assistir ou vai fazer alguma coisa para mudar esse negócio? Ou tu é profeta ou tu não é. Ou você tem autoridade ou você não tem. Ou você foi chamado para liderar ou você não foi. Eu estou dizendo que Deus vai levantar dentro desse país homens e mulheres com caráter, com integridade, com verdade, que não são amantes de si mesmo, mas que amam o reino, para levantar, para denunciar pecado. Mandarama Shuridikanda Rabarava Sérgia. Paulo está de fora e precisou mandar uma carta para dizer: pelo amor de Deus, situe elas, alguém converse com elas, lembre elas que elas são irmãs, porque hoje já se perdeu o sentimento fraternal. Lembra que elas não são rivais, elas não são competidoras, elas são irmãs. Deus vai lembrar você que tu é irmão. Deus quer lembrar pra gente que tem gente que é irmão da gente. Só que eu percebo que as pessoas perdem esse sentimento de fraternidade conosco é quando Deus começa a te levar mais longe. Aí ele para de ser irmão para ser rival. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: esse povo grande, eu falei, não fala do povo grande não, porque quem é grande hoje já foi pequeno um dia. Quem é grande hoje já foi pequeno um dia. Ninguém cresce sem história não. Só que a igreja está perdendo o sentimento de irmandade, de fraternidade. E o apóstolo Paulo estava dizendo: alguém situe elas, converse com elas, façam elas resolver a diferença, façam elas lembrar quem elas são, porque a igreja não pode continuar sendo prejudicada pelo capricho de duas mulheres que se desentenderam. Sabe o que eu estou vendo aqui? Para mim, fechando, é difícil pregar acelerado assim, né? Mas vamos lá. Ele estava dizendo: faça um favor de promover a unidade. Promove a unidade entre elas. Façam elas voltarem a ter unidade. Sozinha não funciona. As duas são boas, mas só vão funcionar se estiverem juntas. Façam elas voltar à unidade. Pega na mão desse irmão que está do teu lado. Diga para ele: é tempo de voltar à unidade. E voltar à unidade não é esquecer as diferenças. Voltar à unidade não é pensar igual ao outro. Voltar à unidade é, mesmo sendo diferente, mas se colocar à disposição para caminhar debaixo da mesma visão por um propósito. É eu entender que não é a minha vontade, é eu entender que não é o meu jeito, mas me submeter a andar debaixo da mesma visão por causa do propósito. É dizer para ela: vocês não têm que ser iguais e não serão iguais, mas por causa do propósito, vocês precisam andar debaixo da mesma visão. Debaixo da mesma visão. A igreja tem que andar debaixo da mesma visão. Uma igreja ressentida é uma igreja doente, amarga, apática. E alguém desse jeito vai contaminar outros. Mas você vai voltar para sua casa hoje e você vai buscar na sua memória
alguém que você tem pendência. Ele mandará agachando a labaia. Mas ele errou comigo. Tem hora que Deus deixa as pessoas errar com a gente, porque Ele quer nos melhorar, quer testar o nosso caráter, ou Ele quer nos promover. Os irmãos de José só erraram com ele porque Deus precisava fazer José chegar ao Egito. O problema é que a gente quer reconhecimento e quer honra, mas não quer entender o caminho da dificuldade que a gente vai passar para chegar no lugar que Deus quer. A nossa briga não é contra pessoas. A nossa briga não é contra a liderança. A nossa briga ainda é contra o diabo. A nossa briga ainda é contra ele. A igreja de Deus precisa se unir. Se coloca de pé para me liberar uma palavra aqui. A gente diz o tempo todo que tem que mudar governo, certo? Todo mundo diz, fora Dilma, fora Temer, vamos mudar governo. Como é que a igreja quer mudar governo se o governo da igreja não está funcionando? Como é que a igreja quer mudar governo se o governo da igreja não está funcionando direito no reino? Quando a igreja resolver as diferenças, começar a respeitar a unção do outro, começar a olhar um para o outro com um olhar de irmandade, a igreja vai dobrar joelho e não vai ter demônio, não vai ter potestade, não vai ter Temer, não vai ter PT que vai ficar de pé, porque é uma igreja em unidade, é uma igreja poderosa. Tem que arrumar a casa primeiro. Tem que arrumar a casa primeiro. Tem que arrumar a casa primeiro para depois ganhar do lado de fora. A igreja tem que mudar dentro primeiro, para depois vencer dentro de fora. Pega na mão do teu irmão aí agora. Para mim fechar aqui. Sabe o que Deus me disse? A unidade é a imunidade contra a rebelião. Repete comigo: a unidade é a imunidade contra a rebelião. Por que houve muitas rebeliões dentro de várias igrejas? Porque todo rebelde é alguém que não se curva debaixo de uma visão. Que acabe, eu não estou nem aí. Eu sou profeta. Eu não prego para animar pau, que não estou buscando a aprovação de ninguém. Quando eu olho para isso, a unidade é a imunidade contra a rebelião. Muitos rebeldes se rebelaram, machucaram e feriram o ventre onde foi gerado. Abriram mão de uma paternidade espiritual, de alguém que acreditou, que investiu quando ninguém queria investir. Todo mundo acha bonito o teu jeito de falar e de pregar hoje, só que você esquece de dizer que você teve um professor, que você só é o que você é por causa dele. E a fala que tu carrega na boca não é nem o teu perfil, é perfil dos outros que você anda ostentando. Só que rebelde não sai sozinho. Rebelde carrega os outros. E quem é que rebelde carrega? Quem ele percebe que não tem unidade. Rebelde só vai carregar gente que ele sabe que tem oscilação de caráter. Gente que não se posiciona. Se você vê alguém falando mal do seu irmão, o que é que você tem que fazer? Abre a boca, se posiciona e defende. Porque quando você fazer isso, você está dizendo para um possível manipulador: aqui não, eu tenho caráter. Aqui não, eu tenho caráter.
Quando você tem coragem para abrir a boca e se manifestar, o manipulador começa a entender que sobre a sua cabeça ele não encontrará domínio. Rebelde só leva quem ele vê que não tem perfil de unidade. Se ele perceber a sua insatisfação com o teu pastor, ele vai colar do teu lado e vai alimentar a sua insatisfação. Se ele perceber a tua insatisfação com o teu líder, ele vai colar do teu lado para alimentar a sua insatisfação. E você percebe que todos aqueles que quebram a unidade é gente frustrada, insatisfeita com o lugar que está, porque nunca cresceu, nunca melhorou, nunca se ajustou, e tem inveja de quem cresce, de quem rompe, de quem desata. Mas essa madrugada é uma madrugada de tratamento. Porque o Senhor veio dizer para nós: eu não quero que vocês façam ajuntamentos. Não. Eu quero que vocês promovam unidade. E eu quero orar por pessoas aqui que Deus vai levantar como interventor, como intermediário. Porque quando você souber de uma coisa errada, que está desajustada, desalinhada, acontecendo na vida de irmãos, em vez de você escolher um lado para ficar, ou levar a fala à frente para contar para todo mundo nos grupinhos do WhatsApp, você vai agir diferente. Pega a visão? Deus vai te colocar no meio de duas pessoas desentendidas para ser um interventor, para dizer para ele, para dizer para ela: lembra que vocês são irmãos, resolve as diferenças, vocês são irmãos, tem que resolver as diferenças, desse jeito ninguém vai ficar de pé, porque reino dividido não subsiste. Deus vai levantar interventores com autoridade para mudar. Tá para mancherga. No menerebachuri de comandarabacandarabaxandarabasai. Eu queria que você abraçasse essa pessoa que está do teu lado aí agora. Mas dá um abraço de verdade e diga para ela: somos irmãos, somos irmãos, nós somos irmãos. Alabaxerga. Irmãos tem diferença, mas resolve. Nós somos irmãos, nós somos irmãos. É um lutando pelo outro. Enquanto um prega, o outro canta. Enquanto prega, o outro ora. Jesus usa mesmo. Jesus usa mesmo. Enquanto canta, o outro está sentado, levanta para adorar. Ah, mas o céu está de bronze. Ajuda ele a pregar. Porque irmãos ajudam irmãos. Irmãos lutam por irmãos. Eu estava sentada ali. E acho que tem uns 4 anos que eu conheço o pastor Samuel Procópio. Primeira vez que eu vi pregar foi em Jardim Angá. E eu admiro demais. Tenho ele como uma referência nessa geração. E ele tirou uma foto e falou para mim: escreve a legenda. Aí eu coloquei assim: adorando em unidade, intercedendo um pelo outro, porque somos irmãos, somos reino. É isso que Deus quer da gente. Não é quem canta melhor, não é quem prega melhor, não é quem fala melhor. Não tem profeta maior e nem menor, não. Deus quer unidade, que ele cresça, que a igreja diminua para ele aparecer. Porque quando a igreja se dobrar, a glória de Deus vai chegar. E o avivamento que vai vir vai limpar os nossos altares, vai limpar a igreja, vai produzir unidade e vai estruturar a nossa nação. Quer glória, quer presença, quer crescimento, quer mudança? Restabeleça a unidade. Porque quando a unidade
for restabelecida, a glória de Deus vai se manifestar. Vira para essa pessoa, pergunta para ela: você consegue olhar para mim como irmão e conseguir me admirar? Você consegue? A Rosiane agora? Pergunta para ele: você consegue me admirar? Como irmão, você consegue me admirar? Consegue me aceitar? Porque uma coisa é você dizer para alguém: estamos juntos, quando ele está do teu lado. Outra coisa é você dizer para ele: eu estou junto, quando ele está lá na tua frente e você ainda não saiu do lugar. É aí que a gente vê a irmandade, é aí que a gente vê a unidade. Então nessa noite a palavra de Deus para nós é: resolva as diferenças, promova a unidade, para que o reino possa avançar, a glória de Deus possa aparecer, e a igreja brasileira receba o avivamento que está guardado em Deus para nós. Quem recebe? Quem recebe, levanta a mão e adora. Quem recebe, levanta a mão e adora. Quem recebe, levanta a mão e adora a Deus. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.